explica-nos então qual é que foi a tua lógica para procurar por essa venda no Nasdaq. Que é o nosso Judas Swing, né? Eu gosto de considerar esse movimento como Judas porque essa é a minha visão, Pedro, para Nasdaq, tá? Tem uma coisa para acrescentar aí pra gente, uma visão tua também. E aí talvez seja um dos pontos em que eu talvez só entre aqui um bocadinho de discordância contigo. Sabe o que eu acho que faz o cenário que vai realmente acontecer? Problema. E pronto, é o mercado a reagir de forma negativa a essas notícias. Mas explica-nos então qual é que foi a tua lógica para procurar por essa venda no Nasdaq. Vamos tentar perceber então aqui como é que a razão pela qual operaste esse trade. Vamos começar aqui do zero, então, os trades. A gente estava na sessão de Londres, né? Então, primeiro, abriu na Ásia totalmente em queda, né? A Nasdaq. Então, a gente tinha uma margem corretiva de alta, a expectativa era de alta mesmo, até mesmo porque em 4 horas aqui atrás ela atingiu um ponto de interesse, que é o nosso POI, FVG, ó. Ele veio no FVG, fez um CRT de compra, que é esse candlezinho de martelo de alta que vocês estão vendo aí para configurar o CRT. A gente tem o Candle Range Low, a mínima do candle anterior, e o alvo seria o Candle Range High, a máxima do candle anterior. E aí o CRT é exatamente essa anulação que a vela faz depois de mitigar um ponto de interesse. Então ela pegou o FG lá atrás, fez um CRT de alta, né? A gente tinha esses alvos que era o Candle Range High, e a expectativa era trabalhar uma compra, ó, nessa demanda aqui. Então até esse momento o viés era exatamente esse, né? E aí seguindo para o fractal de 5 minutos, ligando a sessão de mercado, a gente viu a Ásia fazendo uma pernada de queda. Essa queda ela deixa a liquidez interna, né? Para ele vir capturar essa liquidez interna depois. Então a expectativa era ele vir até essa linha de Candle Range High. A quebra de estrutura aqui, ó, teve mínimas, quebrou topo, teve ineficiência. Então tudo estava indicando uma alta aqui nesse reteste da nossa Fibonacci, né? Se eu for colocar a sessão de mercado do nosso Power of Three, gosto bastante de considerar manipulação, que é o nosso Judas Swing, né? Eu gosto de considerar esse movimento como Judas porque a London Open foi totalmente flat, totalmente lateralizado, né? Ó, das 4 da manhã até as 6 da manhã o preço não fez tendência nenhuma, estava indeciso. Então o mínimo que eu posso fazer aqui é acreditar no falso rompimento. Em um cenário de indecisão, a ideia é um falso rompimento, estava com um cenário de acumulação, né, para uma alta, e aí o preço ele voltou, vamos acompanhar, na abertura de Nova York, né? Ele voltou para essa zona lá. Abriu, aí tinha essa foi a primeira compra do dia, tá, ó. Quem não percebeu ela, já fica aí o estudo, ó. Essa foi a primeira compra do dia. Eu até que peguei ela, mas me fechou no 0 a 0, depois ela voltou tudo, ó. Ela veio, pagou 1 para 3 ali, mas meu alvo tava no CRH. Aí o preço voltou tudo, ó. E aí fechou no 0 a 0, beleza. Aqui teve uma segunda oportunidade, ó, que talvez alguém entrou na recompra, né? Porque depois que abriu esse trade de compra, pagou 1 para 3 ali para quem pegou na 70, mas depois a gente teve uma próxima compra aqui, ó. Ainda como um padrão de continuidade de alta, tá vendo, ó? Padrãozinho de continuidade de alta. Nova York veio, manipulou as mínimas, quebrou a estrutura, ó. Fez o nosso padrão de manipulação e entrega também no intraday. Tava acreditando na alta ainda, aí pegou, fechou no 0 a 0. E fez o market shift. Aí foi quando deu 11 horas, ó. Eu abri a live lá na mentoria. O preço já tinha quebrado essa estrutura de último fundo. E o processo mudou. Mudou, ele frustrou o CRT, não atingiu o alvo. Quebrou o último low aqui, ó. Essas mínimas internas também. E o market shift foi para uma queda. E aí na sessão já tava com o viés trocado já. Que ele pegou esses alvos, ó. Pegou esses alvos aqui. Quebrou o último fundo. E deu aí a continuidade baixa quando ele bater nesse topo aqui, ó, que esse é o topo forte, tá, ó. Esse é o topo forte do movimento. Foi a partir daqui que o preço continuou o movimento de queda, né? Então, bateu lá, vendeu, ó. Pá. Ela tá nesse momento. Aí vamos fazer uma análise do momento atual dela, né? Os pontos de interesse que ela já buscou. Começando pelo gráfico diário. Alves, que bebida colorida é essa? Descubra. Até o final da live eu falo. A gente tem aqui a Nasdaq, tá vendo, Pedro? Para reter até o final da live, olha essa estratégia. A gente tem aqui o PDL, PDH, do gráfico diário. Abaixo do PDL, POI, ponto de interesse. É a mesma narrativa que eu tava enxergando de manhã também, ó. Ele tá nesse ponto de interesse. Tem esse bloco aqui que gerou ineficiência, tá vendo?
mas estamos distante ainda, vamos para 4 horas. Dolly Guaraná é foda. A gente tem uma OTE de compra, aqui ó, nessa estrutura de 4 horas, tá? Ó, ele tá exatamente nas 70. Isso aqui é uma compra corretiva, ok? Compra corretiva aí, que ele vai buscar, tem esse order block também, ó, que é uma demanda forte pro preço. A ideia é ver como é que o preço vai travar nessas estruturas, como é que ele vai reagir, qual o gatilho que ele vai passar pra gente. Vamos lá, order block aqui embaixo. É aqui que eu acredito que o preço trava. Ele pode travar aqui, mas também tem outra demanda aqui mais interessante para ele. A ideia é ele continuar caindo a partir daqui, tá? A partir dessa oferta aqui, eu acredito que essa zona vai segurar bastante, porque é aquela máxima que manipulou, é a máxima que gerou ineficiência, né? O preço fez um processo distributivo, e acho que a ideia agora mesmo é ele virar esse market shift, só que ainda para quem tá crente nessa alta, nesse ciclo dele de alta que tava bem forte nos últimos, né? Ó, bem forte mesmo. Acredito que compensa acreditar nesse movimento a partir desse bloco, né? Se ele fizer uma alta até aqui, ó, aí depois daqui ele pode voltar a cair novamente. Vamos pro gráfico de 15 minutos. Não sei se ele vai ter força para pegar essas máximas aqui, tá? Talvez só até aqui essa compra. 15 minutos... temos um candlezinho de martelo de alta aqui, vamos voltar para 1 hora. Em 1 hora... querendo fazer o CRT. Vamos supor aqui, ó, que essa vela de 1 hora fecha assim, tá? Vamos supor que ela fecha assim. Ainda tem muita coisa para rolar. Faz 15 minutos que a vela de 1 hora abriu, então não dá para definir muita coisa ainda dela. Mas se ela fechasse nessa situação, a gente teria um CRT de alta, né? Pegou o candle range low, o alvo é o candle range high até o FVG lá em cima, ó. Até esse FVG, até o order block. Mais ou menos assim. Se essa vela de 1 hora tivesse fechado dessa forma. Mas ainda tem muita coisa para rolar, né? A gente tem mais 40 minutos para fechar esse candle. Então o interessante é refinar o fractal mais micro e entender o que está acontecendo, ó. Na micro, M15 já fez um padrãozinho legal, mostrando que, ó, manipulou essa mínima e vai vir buscar essa máxima. É isso que o candle de M15 está me falando. Gráfico de 5 minutos. O preço em Nova York veio desde lá de cima, ó, um ciclo meio bearish de queda. A gente ainda não tem nenhum gatilho de alta, um gatilho bullish, né? Só no rompimento dessa estrutura aqui. Provavelmente ele continue descendo, dê padrões de compra mais embaixo, tá? Por enquanto, ele não apontou para uma alta. Se tiver uma alta, é até aqui mais ou menos, para aí sim ele continuar descendo. Eu acho que se eu tô vendido desde manhã, às vezes compensa continuar vendido até o final do dia. Mas a minha venda tá só aqui, ó. E aí, aos compradores de plantão, uma compra interessante é nesse order block lá embaixo, tá? Ó. Esse order block aqui até eu pensei uma compra. Mas aqui a gente ainda tá no meio do range. Como a gente tá no meio do range, o ideal era aguardar uma quebra de estrutura, um CRT de alta de 1 hora, entendeu? Alguma configuração que ela mostre pra gente que quer buscar níveis mais caros pra testar esse topo aqui, tá? Essa é a minha visão, Pedro, pra Nasdaq, tá? Uhum. Tem alguma coisa para acrescentar aí pra gente, uma visão tua também? Estava a ver aqui, estava aqui a ver se concordava com tudo o que estavas a dizer, basicamente com a maior parte da análise que fizeste. Antes de mais, boa trade. Aliás, aquilo que tu fizeste foi interessante, porque inicialmente até estavas à procura de uma compra, mas rapidamente, quando viste então depois a quebra, conseguiste fazer a mudança de shift, não é? E começar então a posicionar-te de forma com aquilo que o mercado e que o preço estava a fazer à tua frente, não é? Portanto, às vezes o pessoal tem um bias e fica muito fixado no bias e depois não tem capacidade de se ajustar para beneficiar com aquilo que o preço está a fazer, e possivelmente poderiam ter continuado a forçar compras quando o mercado já estava possivelmente a mostrar a tendência de queda. Mas deixa eu aqui mostrar aqui o meu... Exatamente, estamos aqui no Nasdaq, não é? Portanto, ontem de facto também já estávamos aqui a dizer no live stream que de facto o Nasdaq estava a começar aqui a mostrar fraqueza, aqui já não estava aqui com tanto poder de subida, parecia que estava aqui a começar os vendedores a entrar aqui um bocadinho em ação no mercado, mas depois basicamente hoje, aqui por volta das 2h30 da manhã, na minha opinião tínhamos tido aqui a primeira quebra
que andava aqui forte, que chegou a quebrar aqui estes fundos, não é? Portanto, este movimento aqui de queda, basicamente a ser aqui um movimento muito importante para depois, possivelmente, termos aqui esta inversão, e depois acabou por ser só a típica manipulação aqui da abertura, não é? Pessoalmente, eu até estava à procura aqui um bocadinho mais acima, acho que inicialmente tu estavas à procura do teu target da compra, que era aqui em cima, era mais ou menos onde eu também estava à procura que o preço subisse, para então depois procurar pela venda, mas o preço acabou por ficar aqui dentro desta região. É verdade que manipulou aqui estes topos, não é? Portanto, talvez tenha sido o suficiente, e se calhar isso foi realmente o suficiente para agora, e depois então acabou por cair. Mas eu pessoalmente até estava à procura aqui um bocadinho mais acima, até basicamente, acho que ainda deixamos aqui talvez este fair value gap, aqui este espaço, aqui algures, seria aqui uma estrutura, ou depois seria aqui já mesmo aqui um bocadinho mais em cima, mas eu até estava a olhar aqui para este fundo que foi criado, e estava a ver se o preço realmente também poderia lá tocar nessa estrutura, e também tínhamos aqui uma zona de supply, que é uma zona que eu gosto de procurar, e aí talvez seja um dos pontos em que eu talvez só entre aqui um bocadinho de discordância contigo, é no facto de, é verdade que o preço ainda possa segurar aqui claramente a manipulação que criou hoje, basicamente o topo, mas a minha zona preferida até seria talvez ver o preço quando subir, eu não sei quando é que o preço agora vai subir, mas até talvez usar este topo de hoje, ok? Usar o topo de hoje como manipulação, e depois então cair, ok? Então basicamente utilizar aqui o topo criado durante a abertura da sessão de Nova York, eventualmente manipular, então chegar aqui mais perto aqui de uma destas duas estruturas e depois então voltar a cair, então, mas isso também vai... Quer considerar ele como uma manipulação, para o preço ir lá e pegar esse Exatamente. topo? Exatamente, manipulando, ainda respeitando aqui o topo anterior, não é? Que este topo, aqui o topo máximo, mas usando aqui este topo aqui, talvez como liquidez. Aliás, eu até gostava de ver eventualmente o preço até poderia criar aqui uma espécie de duplo top, ok? Então basicamente o preço ainda a respeitar aqui, mas só que depois aqui então antes da queda final, vinha aqui buscar e depois então poderia cair, aí sim seria o meu ideal, apenas pela razão de que o preço realmente não veio buscar aqui estes preços, ok? Se o preço já tivesse ido aqui um bocadinho mais acima, aí então depois acho que já seria suficiente, mas como o preço realmente não chegou a vir buscar aqui esta zona, esta estrutura, que acaba também por ser visível não só aqui no gráfico de 30 minutos, mas mesmo aqui também nos outros gráficos, acho que ainda existe aqui algo que o preço possa querer ir buscar, mas acho que vai estar tudo dependente também do tipo, enfim, eventualmente do fundo, onde é que o preço vai parar. Se o preço, por alguma razão, reagir, por exemplo, se o preço começar a reagir aqui nesta estrutura que tu tinhas marcado, que acho que seria aqui um daily low também, possivelmente até poderá acabar por voltar a criar novos máximos e o preço possa nem sequer respeitar nada do que esteja ali, e o preço pode também... Você acha que ele segura ou ele é liquidez? Pode ser, o que é esta estrutura aqui? Pode respeitar, eu por acaso até, pronto, eu acho que o preço possa descer até pelo menos até aqui. Acho que isto aqui tudo é em compression, aqui este formato destas candles, o preço já basicamente foi retirando a liquidez à medida que subindo, portanto eu já estou à espera que o preço eventualmente deixe um bocadinho mais até aos 28.620 mais ou menos, apesar de que pode existir aqui um bocadinho de liquidez, dado que tirarmos agora aqui este fundo, ok? Portanto pode existir aqui só um bocadinho de pressão de compra depois de retirarmos aqui este fundo, portanto poderá subir um bocadinho, mas eventualmente eu espero que o preço deixe até aqui, e aí sim depois na zona que tu marcaste também, pode ser que tenhamos aqui uma reação, mais ou menos na estrutura que também tinhas marcado. Agora, eu tenho um bocadinho de dificuldade agora em comprar já aqui, que eu estou muito mais virado para vendas, assim como o meu conta de trader. Uma conta de trader de... Tu vai virar, não vai, Pedro? Subiu o mês inteiro, pô, aí agora eu quero começar a comprar. Poderá ser que aqui esteja aqui perto aqui de um topo. A verdade é que, tal como tu mencionaste, esta subida é muito agressiva. Só para compararmos, o preço subiu 25% ou até mais do que 25% desde o final de março. Ok, até agora. Temos aqui... Espera que tenho aqui isto à frente. O preço acho que subiu cerca de 25% a 28%. Isto é uma subida muito forte em apenas um mês e meio, ok? No Nasdaq. E principalmente quando estamos nesta situação de incerteza e tudo e mais alguma coisa. Diz. Sabe o que eu acho que faz... O cenário que vai realmente acontecer... Baseado em 6 anos de mercado que eu tenho, depois de uma expansão desse tamanho, vê se tu não vai concordar. Uma consolidação aí por um tempo. Ele vai consolidar, ele pode consolidar aí também. Acho que precisamos... Ficar fazendo falso rompimento de máxima e mínima, lateralizar para poder fazer o processo distributivo de ordem. Exato, podemos ter assim algo semelhante a isto, não é? Que é algo movimento assim deste género, começar... Nós precisamos de ver aqui um bocadinho mais de ver... pessoal interessado em vender, ou pelo menos pessoal não interessado em comprar, e também estamos aqui a chegar muito perto deste número redondo aqui dos 30 mil,
pode ser aqui um número também que o preço eventualmente acabe por chegar, não é? Portanto, pode ser aqui um número redondo importante que possa servir aqui um bocadinho como resistência. Portanto, eu honestamente também nem sequer espero que isto aqui já esteja ao topo final, não é? Acho que isto aqui pode ser um topo momentâneo e poderá começar aqui então a criar-se aqui uma situação em que o preço possa começar a criar assim mais este descending chart, este canal menos expansivo, até eventualmente termos aqui uma pequena inversão. Agora a verdade é que também quando sobe assim de forma muito agressiva, por vezes também a queda também pode ser um bocadinho agressiva, mas era preciso que existissem notícias para tal, que a parte da inflação é claramente algo negativo, mas por outro lado ainda está aqui este buzz todo em relação à inteligência artificial e a economia americana também ainda está forte e por aí adiante, portanto pode ser que continue a subir. Mas para já, aqui no World Time Frame, acho que ainda poderá haver aqui algumas trades dentro desta região e vamos ver até onde é que o preço possa ir. Olhando para o S&P, acaba por ser ligeiramente semelhante. Aliás, no S&P se calhar até já ficava mais contente. O preço que se calhar podia ficar aqui pelo topo. Mas se quiser subir também um bocadinho, também acho que pode ser semelhante. Agora, um dos ativos que por acaso está-me aqui a dar um bocadinho mais de cheiro que possa ser aqui uma grande queda, até seria aqui o Dow. Ok? Olhando aqui para o price section do Dow, a maneira como o preço retirou aqui a liquidez esta estrutura, já veio aqui buscar aqui este topo, e eventualmente se começar a quebrar abaixo destes fundos, acho que temos aqui muito espaço que o preço possa querer descer. Temos aqui numa range maior, também possivelmente estes fundos também já possam ser vistos aqui um bocadinho como quebra de estrutura, e vamos ver. Poderemos ter aqui uma manipulação final aqui destes topos, e o preço então se começar a cair novamente aqui, acho que podemos ter aqui uma queda muito forte. Este topo poderá mesmo acabar por respeitar ou por segurar o preço e o preço possa cair. Este price action aqui no Dow está-me aqui a dar cheirinhos que isto aqui possa cair, mas vamos ver. Ainda precisamos quebrar pelo menos aqui este fundo significativo aqui nestes 48, 49 mil.